começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed3 está de volta e está no ar após uma semana sabática dada aqui aos nossos protagonistas. Protagonistas não, né? Aos nossos... Vou dizer o que aqui, gente? Me ajuda aí, já me perdi. Mas aí eu teria que saber aonde você está indo. Esse é o Não foi ponto. combinado anteriormente. Você vem Uma semana... Uma semana sabática a nós mesmos. Pronto, acabou. Tivemos uma semaninha cheia de embrólios pessoais, então estamos de volta aqui mais Afinal, uma vez. infelizmente, ainda não chegamos no ponto de viver de Ed3. Nem de Ed 3 e nem da Mega da Virada, hein? Pelo amor de Deus. Diga-se de passagem, eu quase ganhei na Mega da Virada. Putz, Me faltaram apenas 6 números. a gente comprava o Lakers. Porra, O Lakers? que Mega da Virada que você jogou que eu não tô sabendo. A gente dava uma entrada com a Mega da Virada e financiava o resto, ué. Talvez a Mega da Virada dê para comprar o Hornets, talvez, quem sabe? Cara, o Hornets foi caríssimo. Só a participação do Michael Jordan foi caríssimo. O foi Pistons, bilhão. O Pistons tá meio embaixo. O Pistons deve dar. O Pistons pode ser. Meus amigos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a este episódio. Maravilhoso estar aqui com vocês nesta noite de quarta-feira, onde temos confrontos da NBA, como sempre. Mas não iremos falar dos confrontos que acontecerão daqui a pouco. Iremos falar do que aconteceu. E aconteceu muita coisa desde o nosso último episódio. Mas, antes de falarmos, no Mixel, aquele recado do coração, carinhoso, afetuoso, né? Com todos os osos aí, bonitos, amáveis e ursinhos carinhoseáveis que a gente possa trazer para esse episódio. O Rafael tá num momento filosófico, poético, com um pouquinho, uma pitadinha de carência ali, querendo carinho. Então, Rafa, vamos lá, com todos os osos. Onde os nossos lindosos ouvintes nos encontram? No Instagram, no @podcast_ed3, onde a gente sempre posta quando tem episódio novo, então você fique ligado lá para ficar sabendo sempre que sai um novo episódio. E além disso, você encontra a gente também no Twitter, no @podcasted3, dessa vez sem underline. Lembrando que é tudo em letra minúscula, sem acento, o 3 é escrito TRES, não é um numeral 3, como os tiozões faziam, tudo bonitinho, sem inventar moda e nada muito diferente. E, além disso, Leonardo Scarano, onde encontram a gente, além do Instagram e do Twitter? Aí encontram a gente fazendo dancinhas por aí no TikTok. Siga-nos no TikTok, siga nossos cortes. Aceitamos todo tipo de crítica lá no TikTok, porque lá a gente é velho demais para ler. Então a gente não sabe mexer direito, aí você pode criticar a gente lá que a gente não vai conseguir ver. Exatamente. Então, lá é o único lugar que aceitamos críticas. Nos demais, críticas são proibidas. Cara, duas coisas aí. Realmente não consigo ler no TikTok. Bem difícil. Mas acho que isso é proposital, né? Porque é uma rede para jovens. Para que ler? E segundo, eu tô esperando essa dancinha acontecer. Só isso que eu digo. Quando ele falou, você encontra a gente fazendo dancinhas, eu pensei aqui, fale por você, eu não vou me aventurar nisso aí não. Não, nosso ouvinte, estou sabendo aí que o nosso primeiro milhão como Ed3 será comemorado com dancinha. Então nos ajude a chegar a $1 milhão. Nesse caso, aí eu danço. Eu não preciso de $1 milhão para dançar. Tô dentro. Vambora. R$10 você já topa, né? R$10 eu não sei. Mas vamos pensar aí numa outra coisa. Um contratinho igual do Kawhi, talvez. Ou talvez uma ida ao Ibirapuera com meus amigos. Tá se vendendo por pouco. Tô me vendo. Quando que ele tá carente? Meus amigos, vamos começar este episódio então falando de uma troca que a gente pode dizer aqui uma friendly troca, né? Se pudermos aí trazer
um adjetivo aí americanizado, né? Uma troca amigável entre New York Knicks e Toronto Raptors, né? Levando Precious Achiuwa e OG Anunoby. E tem mais um também que eu nunca lembro o nome desse cara, porque praticamente não entra em quadra, não entrava pelo Raptors, quem dirá pelo Knicks, com o Thibodeau. Malak Flynn, pô. Obrigado, Falta de Léo. respeito com o E o moço. Malak Flynn para o New York Knicks. E o Knicks recebendo RJ Barrett. E o nosso cover do Mano Mixel, o Immanuel Quickley. Você pegou, Meu né, Mano Mixel? Deus! Immanuel Quickley. Mano Mixel, eu vou começar com você. Foi uma troca de amigos para amigos? Todo mundo saiu ganhando nesse trem? Ou... Eu tô inspirado hoje, galera. Se preparem para esse episódio. A gente não estava preparado para tudo isso. Eu acho que sim. Eu acho que foi uma troca bem interessante para os dois times, principalmente quando a gente leva em consideração questões contratuais. Antes de entrar no mérito de valor dos jogadores, de quanto cada peça tem de qualidade individualmente, vamos colocar assim. A gente tem que levar em conta que, por exemplo, o Anunoby, que, na minha opinião, neste momento é o ativo mais valioso da troca, tem um contrato expirando ao fim dessa temporada, que o Knicks já sabia que não ia conseguir renovar. O Knicks, desculpem, o Raptor já sabia que não ia conseguir renovar, o Anunoby não ia querer ficar, era free agent, irrestrito, iria fatalmente se transferir de graça, como já aconteceu num histórico recente do Raptors algumas vezes, né? Perdeu Kawhi, perdeu Fred VanVleet, coração, 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 vampirão de Houston. O próprio Kyle Lowry não foi de graça, mas eles deixaram muito pro final do contrato, então não conseguiram capitalizar em cima, não era já também o melhor momento do Lowry. Então é um time que tem um histórico de perder valor nesse tipo de situação. Dessa vez eu creio que eles não perderam, porque eles conseguiram fazer uma troca, trazendo dois jovens jogadores com um potencial interessante. Pelo que a gente tem ouvido, o Quickley, já que também é um contrato expirante, já encaminhado para uma potencial renovação, e é um free agent restrito, ou seja, mesmo independente do que venha acontecer, do que o Quickley queira, o Raptors pode simplesmente cobrir qualquer oferta. Então, nesse sentido, é bom para o Raptors. E eu acho que as peças fazem sentido para o Raptors também em quadra. Depois a gente pode falar mais disso. Do lado do Knicks, eu acho que o Anunoby é um jogador bastante interessante e que, diferentemente do que aconteceria em Toronto, parece que ele quer jogar em Nova York. Então, também o que se diz é que já existem conversas apontando na direção de uma renovação facilitada, aceitando talvez ganhar até um pouco menos do que aceitaria ganhar em outros lugares. E é um jogador que endereça necessidades do time do Knicks, então acho que melhora o quinteto inicial do Knicks, né? Depois também a gente pode falar mais sobre isso. Então eu acho que tem muitas coisas interessantes para os dois lados. Saber quem se deu melhor, eu acho que depende de algumas coisas difíceis de estimar agora. A gente tem expectativas interessantes no Quickley. Tem muita gente que diz que ele é o melhor jogador da troca. Talvez até seja, eu não acho impossível que ele seja, mas é muito difícil falar isso agora, né? Vai ser a primeira vez em que a gente vai ver ele tendo minutagem de titular, jogando em rotação de titular contra os titulares do adversário, enfim, bastante coisa diferente. Apesar de eu achar um jogador bem interessante. Então, quem venceu a troca, só o tempo dirá, mas eu acho difícil que alguém tenha perdido nessa troca. Mano Mixon, muito obrigado pelo seu gancho. Léo, Quickley é o melhor jogador dessa troca para você? Eu sou um dos malucos que confio em Emmanuel Quickley. Assim, eu gosto muito dele, eu gosto muito de tudo que aconteceu em torno dessa troca, porque, assim, tanto o Barrett quanto o Quickley não eram, assim, utilizados ao máximo no Knicks. Acho que o Barrett, até por deficiência dele mesmo, que ele é um fracasso defensivo, eu acho, talvez seja
na NBA, assim, de jogadores titulares, talvez seja um dos maiores fracassos defensivos que a gente tem, um dos caras que mais atrapalha defensivamente. Isso, obviamente, na mão do RJ, Thibodeau. RJ Como? Barrett ou Trae Young, na sua opinião? É que o Trae Young é muito. É que o Trae Young ele tem um problema defensivo que ele não tem nem corpo pra defender. Ele não tem corpo e não tem noção. Então, acho que não é tanto culpa dele. O RJ Barrett ele tem um físico de um cara que seria um bom defensor. Ele só é completamente perdido. Ele não entende o que acontece numa defesa. Então ele faz rotações erradas, ele se posiciona mal. Se você for ver, até mesmo no Raptors, assim, quando a defesa do Raptors quebra de verdade, é ele se posicionando errado, cobrindo o jogador errado, fazendo uma leitura que não deveria, etc. E a carreira inteira dele foi basicamente isso. E é isso, daí na mão do Thibodeau, obviamente, vai tirando os minutos dele, né? Isso dito, ele é um jogador que tem um baita potencial ofensivo. É um pouquinho burrinho, é. Gosta de ser o cara que abaixa a cabeça e bate pra cesta desesperadamente, mas eu acho que é muito bom pra ele ter um lugar em que o Raptors tem muito esse negócio de fazer a bola rodar bastante, né? Então é um time que cria muitos espaços, diferente do Knicks, que é um time muito amontoado que depende do Brunson resolver, basicamente, ou do Randle chutar 25 bolas de meia distância ali para ganhar um jogo. Isso propicia mais espaço e mais leituras diferentes para ele, mais possibilidades para ele, que talvez seja onde ele possa otimizar o jogo, que era basicamente o que ele fazia no Universitário, que era um time ali de Duke, se não me falha a memória, que era muito recheado de talentos, incluindo o Zion, e que propiciava muito espaço em quadra, né, para todo mundo ali jogar. Então, eu acho que pode ser um reflexo positivo para ele, para ter esse mais espaço, para ter mais possibilidades de ataque até. Mas ele precisa muito, assim, efetivamente ele precisa melhorar a defesa, não tem o que fazer. Não dá para você depender de um cara que ganha o que ele ganha, que não sabe defender. Na outra ponta da troca ali dentro do Raptors ainda, o Quickley para mim é o principal jogador dessa troca, por quê? Ele talvez seja quem agrega mais dentro dos dois times de novidade. Ele é um cara que faz algo que o Raptors ninguém faz, que é ele acelera o jogo, ele arma o jogo, ele infiltra, ele arremessa de longe, ele dá um ritmo que o Raptors nunca teve, né, nas últimas, sei lá, 2, 3 temporadas, desde que começou esse processo de ter esses all-around players aí que não deu certo. Então, ele é um cara que, por si só, por existir, basicamente, ele já dá uma frequência diferente pro time do Raptors. O que eu acho que era o que precisava para esse time. Precisava de algo novo, de um estilo diferente, de alguém que criasse coisas diferentes para eles. Eu concordo com o Mano Mixon que agora a gente tem que ver o que ele vai apresentar jogando contra titulares, contra times talvez um pouco mais fortes do que enfrentar os reservas de outros times, contra times que talvez não começar a se preparar efetivamente para ele, se ele começar a se destacar e ser talvez a grande peça aí do Raptors. Então é um processo para ele. Mas ele é um cara que é novo ainda, ele tem 23, 24, alguma coisa assim. Salvo É, engano, o Quickley é até mais velho que o RJ Barrett. mas ele é um cara assim que. Segundo o contrato do Quickley ainda é um contrato de novato, né? Então, tipo, como você disse, ele tá num contrato de free agency restrito ainda. Então, é um cara que o Raptors pode trabalhar, tem tudo pra evoluir ele. E eu acho que ele é o grande ponto, assim, de talvez o maior teto dessa troca seja o dele. Até porque ele nunca teve tanto espaço assim antes no Knicks, né? Já no Knicks, o OG Anunoby Mas ele é acrescenta mais algo. do que o Barrett, tá? Olha aqui, 24 anos contra 23. Mas sim, Isso aí. o contrato dele é mais novo. E aí, já pro Knicks, tem um ponto que eu acho que era tudo que o Thibodeau queria na vida. Era um defensor muito forte como é o Giannonobi, que fizesse transição, que tivesse capacidade de jogar um contra um, que não dependesse de esquema tático, etc., e que não fizesse burrada sem parar. Então ele é um cara que ele é sólido. Ele é muito sólido, ele é muito bom, acho que ninguém tira isso dele. É um ótimo arremessador. O grande problema do Knicks é que não é um time que movimenta tanto a bola, então talvez esses arremessos que ele dava muitas vezes livre no Raptors não aconteçam tanto. Mas ele é um cara que, por exemplo, quando o Brunson sai do jogo, ele tem total condição de conduzir o time. Ele já se provou capaz disso até algumas vezes no Raptors, não tanto assim, mas ele tem essa capacidade. Ele é um cara que ele soma muito como essa terceira, talvez segunda estrela do time, já que o Julius Randle é muito contestado, né? Então, eu acho que você cria um trio, tanto ofensivo quanto defensivo, que é muito encaixadinho, sabe? Que segue meio que numa mesma linha
Óbvio, defensivamente o Brunson não tanto, mas é um time que tem uma capacidade defensiva forte, com muita fisicalidade, que consegue, se necessário, correr a quadra, jogar em transição, gosta muito de jogadas individuais, então eu acho que isso acrescenta talvez aquele ponto extra que o Knicks precisava para se tornar um time um pouco mais consolidado, que foi o ponto que a gente viu de problema nas outras temporadas. Na hora dos playoffs faltava algo. O Randle muitas vezes não aparecia, o Brunson até jogava bem, mas não tinha mais nada ali. Então talvez o Anunoby seja esse cara estável que vai conseguir contribuir todos os jogos que precisarem dele. Faltava muito algo, né, Leozão? Nessas horas. Muito. Só a troca foi dia 30, né, Leozão, que você Dia trouxe. 30, isso. O Presente de ano Knicks novo. não perdeu de lá para cá. Venceu o Wolves, venceu o Bulls, venceu o Sixers, aí venceu o Wizards e venceu o Portland Trail Blazers. São cinco vitórias nesse mês de janeiro, pós-troca. Eu acho que além de tudo que vocês falaram, para mim, Sou campeão. pintou campeão, pintou campeão. Mas para mim, primeiro o fato, assim, os 3 que vocês falaram são jogadores muito novos, então acho que a troca não é ruim, já começa daí, não é ruim. O Anunoby tem 26, o Quickley 24 e o Barrett 23. Eu acho que para os 2 times, para o Raptors ainda é uma tentativa, eu acho que o Léo foi feliz de ter um estímulo novo dentro do time, apesar de eu não ter toda essa confiança que você tem em relação ao Quickley. Eu acho que o teto dele é próximo ao que ele já apresentou. Não acho que ele vai ter uma evolução e posso estar me arrependendo do que eu estou falando nesse momento. Pode ir para o TikTok daqui a alguns meses, quando o Knicks for campeão e o Quickley MVP das finais. Mas eu acho que sim, dá um novo ritmo. Minha preocupação com o RJ Barrett, independente do Raptors ou do Knicks, é exatamente a inconstância dele. São jogos em que ele consegue ser muito decisivo, pontua muito bem, arremessa bem de 3, infiltra muito bem e meio que chama a responsabilidade do jogo, como foi até um pouco ontem contra o Lakers. Porém, tem jogos em que ele desaparece e acaba sumindo e parece que ele é engolido, assim, ele é absorvido por alguma outra coisa que não é o jogo de basquete. E para falar um pouco do Knicks, além de tudo que vocês falaram do Anunoby, que eu acho que para mim o Anunoby é o tipo de jogador que o Thibodeau mais ama na vida dele, assim. É um bom defensor, um bom arremessador, um jogador que se doa demais para o time no ponto de vista defensivo, né? Tava acostumado com essa defesa, com uma defesa agressiva no Raptors lá com o Nick Nurse, na época do Nick Nurse. E acho que também, cara, o Knicks pegou o Achua principalmente por conta da lesão do Mitchell Robinson, né? O Mitchell Robinson saiu, não, acho que, salvo engano, não tem expectativa de volta. E aí o Knicks estava. Fala, Léo. Só para complementar com isso que você estava falando até agora há pouco, a NBA negou aquele player exception para jogadores machucados, Machucados. porque ele com expectativa de voltar pro pós-All-Star, tá? Pro fim da temporada. Boa. Mas ainda assim vai ficar fora por um bom tempo. O Knicks estava com o Hastenstein, o reserva do Mitchell Robinson, jogando no titular. E o Knicks trouxe até o Taj Gibson, né? Voltou o Taj Gibson pro Knicks, um dos maiores um dos maiores ídolos, eu acho que do Thibodeau, o Taj Gibson voltou pro Knicks. Então acho que o Achua também é bom para encorpar o elenco. Eu acho que nenhum desses 3 pivôs vai desempenhar o bom papel ofensivo que o Mitchell Robinson fazia, especialmente catando rebotes no ataque. Mas torna o time com um pouquinho mais de profundidade, um pouquinho mais de repertório, pensando naquilo que vai vir. Alguma outra visão dessa troca, além de tudo que a gente falou, Mano Mixel e Leozão? Não me Eu acho deixem que só. não tem por aí.
E acho que os dois times ganham. Acho que o Toronto tem um caminho maior a percorrer para ser um time efetivamente competitivo. Agora, o Knicks, eu acho que ele já era um time que estava ali na borda, com alguns ajustes. Eu continuo não vendo, porque apesar de eu gostar do Quickley, estou aqui com o Leozão, que eu não ficaria surpreso se ele se tornasse o melhor jogador dessa troca no futuro não muito distante. Porém, eu não vejo nem ele, nem o Barrett com potencial para serem jogadores que mudam o Toronto de nível nesse nível, a ponto de chegar para a briga do título. Agora, do lado do Knicks, eu acho que o Anunoby já chega com status alto. Acho que aproxima um pouco mais o Anunoby dos melhores times o Knicks dos melhores times da NBA. Acho que ainda não é suficiente para dizer que é um dos favoritos ao título, tá? Mas acho que melhora um pouco o time do Knicks. Vamos ver como que vai acontecer, se vai continuar nessa maré positivíssima de vitórias aí nos próximos jogos. Eu falei do Knicks, mas o Raptors nessa mesma sequência só perdeu 2 jogos para o Kings e ontem para o Lakers, mas ganhou do Cavs, ganhou do Grizzlies e ganhou do Golden State Warriors também. Então teve 3 vitórias. Quem não tá ganhando do Golden State Warriors nesse Isso é momento? assunto para um outro episódio. E, como a gente sempre gosta de trazer, né? Pós-troca aqui, meus amigos. Adivinha, Mano Mixel, quem é a melhor defesa da NBA pós-troca? Detroit Pistons. Se eu pegar só do dia 30 de dezembro até today, quem é a melhor defesa da NBA hoje? Seria o New York Knicks? New York Knicks com 106,6 pontos sofridos a cada 100 posse de bola. Durante a temporada inteira, e contando esse mesmo período, o Knicks é apenas, deixa eu pegar aqui, a 14ª melhor defesa da NBA com 113,5. Cara, olha o tamanho do efeito, talvez, ou dia no Anunoby, caindo aí 7 pontos para cada 100 posse de bolas na defesa. Mas aí é o efeito Anunoby melhorando a defesa, ou o fato do RJ Barrett não estar lá para estragar a defesa? Boa pergunta, boa pergunta. Agora eu vou fazer uma outra perguntinha. Pro Mano Mix eu já foi, pro Léo. O Léo já vai saber, porque eu dei um spoiler para ele. Vai ter que ser pro Mano Mix, o Léo. Não se sinta desprivilegiado. Não, tudo bem, Deus tem seus preferidos. Mano Mixel, como você acha que está a performance do Toronto Raptors no ataque após essa troca? Não me arriscaria a ranquear entre os times da NBA. Porém, acho que boa. Acho que melhor do que era antes. O Raptors é o 6º melhor ataque da NBA pós-troca. Bastante interessante. Com, pasmem, 123,7 pontos a cada 100 posses de bola. Para aquele time travado do meio para frente, né? E contando esse mesmo período também, na temporada inteira, o Raptors é apenas o 16º melhor ataque da NBA, com 115,4 pontos a cada 100 posses de bola. Ou seja, até estatisticamente, podemos, como que a gente falava lá nas aulas de estatística, Mano Mixon, não podemos não dizer que a troca foi boa para todos. Justo. Concordam comigo? Concordamos. Muito bem, meus amigos. Vamos para o segundo tema, então, deste episódio. Mais alguma coisa, Leozão? Você tá aí olhando, tá querendo falar alguma coisa? O único comentário que eu tenho sobre essa troca no final é: eu acho que essa troca talvez tenha frustrado muitos times da NBA, tá? Porque muita gente tava talvez olhando pro Raptors como celeiro de vou ali buscar um carinha, e agora é um time que talvez esteja se encaixando, e aí vira e fala assim, pô, a gente tá em 11º, se ganhar mais 3 jogos seguidos ali, pô, de repente a gente já tá no play-in, estamos, sei lá, 2, 3 jogos atrás ali do 8º, e aí de repente vai subindo mais um pouquinho, e aí eles param de ser o time que vai começar a trocar todo mundo para ser um time que vai querer talvez disputar a Vera temporada. Este é um bom ponto, né? Para quem achava que o Raptors
ia se desintegrar, parece que após a troca e os encaixes, talvez não se desintegre mais e o próprio Siakam permaneça no Toronto Raptors. É o que também se vincula aí na NBA. Mas, opiniões divididas ou não, acho que um consenso aqui deste trio é que a troca foi boa. Agora, saber o que essa troca pode gerar no longo prazo em termos de potencialidades, só vamos saber com o tempo. Falando em potencialidades, Leozão, tivemos um potencial que foi abatido também neste período em que estávamos aí ausentes. Ja Morant está fora da temporada após perder 25 jogos por uma suspensão. O Moranguinho do Nordeste está fora por uma lesão no ombro. Agora é hora de tancar para o Grizzlies? Ah, com certeza. Assim, o time do Grizzlies ainda continua sendo bom, tá? Eu acho que pelo menos é um time que ainda eu acho capaz de brigar por uma vaga de play-in. Eu só não acho que vale a pena. Assim, é uma situação assim, muito triste pro Grizzlies, né? Porque quando o Ja Morant voltou, houve aquele respiro de, olha, ainda dá, estamos jogando muito. E aí, de repente, vai tudo pro espaço, né? Assim, sendo bem sincero, era uma temporada que já parecia meio despedaçada pro Grizzlies desde o começo. Não só pelo Ja Morant, quanto pelo Steven Adams estar fora, que eram basicamente os pilares do ataque ali do Grizzlies. Então, não era algo, não gerava expectativa essa temporada e tal, mas é uma temporada frustrante no fim, né? Fez contratações para poder talvez brigar mais alto nos playoffs. Não adiantou nada. É um time que eu espero de verdade que não brigue por nada mais sério ali nos playoffs, só até em play-in. Para mim vale a pena tancar, talvez juntar ali picks para trocas futuras e etc, porque eu não acho que uma pick alta de primeira rodada agora seja útil pro Grizzlies efetivamente. Vale mais a pena talvez em trocas, etc. Mas eu acho que assim, é muito triste o que aconteceu com o Ja Morant, né? Acho que esse é o principal output dessa temporada, é que ele sofreu com aquela má conduta já desde a temporada passada, que resultou em uma perda de, sei lá, um quarto da temporada, um terço da temporada. Quando ele voltou, eu senti, assim, no Twitter, principalmente, assim, no nosso querido Twitter, o berço de todo o mal da humanidade, Ex-Twitter. o Twitter, né? Pô, muita gente feliz dele estar voltando, sabe? Eu acho que foi uma das poucas vezes que eu vi tanta gente, assim, empolgada de ver um cara voltar a jogar na NBA, assim. E ele voltou a milhão, o time jogando muito. Acho que se bobear, ele deve ter mais vitórias que o Pistons da temporada, se eu não me engano. Ele tem 4, acho que o Pistons tem só 3. E se bobear, ele vai terminar a temporada com mais vitórias que o Pistons, cenas dos próximos capítulos. Mas. Nossa, Mas se o Pistons bater esse recorde aí, meu amigo, olha. veremos, né, em poucos meses. Mas eu acho que assim, o grande output é que o Ja Morant talvez saia como a página mais triste dessa temporada em questão de decepção. Não uma decepção pelo que ele jogou, mas pelo que ele não pôde jogar. Então, ele veio num momento muito empolgante, e aí eu acho que isso desmorona não só para ele, mas para o time em si. Então, na minha cabeça, o Grizzlies tem que ter a maturidade para falar, gente, esquece. Vamos jogar, vamos lá, mas, sentir um pouquinho o tornozelo, não vai tomar infiltração e jogar. Sentiu o tornozelo, Desmond Bane, senta, sabe? Tipo, relaxa, assim, pensa na próxima temporada já, começa a ver o que angaria de picks, o que faz de troca, ou não faz troca, né? Porque o time nem existiu nessa temporada de verdade. Mas é uma temporada perdida. Basicamente, o Grizzlies perdeu uma temporada aí no seu projeto. E, mano, Mixel, ainda assim ganhou do Mavericks ontem com uma ótima atuação do Desmond Bane, né? Pra gente ver, acho que o primeiro ponto que o Léo trouxe, o quanto esse time é bom, o quanto o Ja Morant elevava ainda mais o potencial desse time e, infelizmente, não vai elevar mais, né? Acho que
Inclusive, talvez a única notícia boa da temporada do Grizzlies é o desempenho do Desmond Bane. O Grizzlies é um time que saiu de um estágio onde eles falavam por aí que estava tudo tranquilo no Oeste, para tudo dar errado. Tudo dar errado. Se a gente for falar dessa temporada, você tem a suspensão do Ja Morant, depois tem a lesão do Ja Morant, mas a gente tem, como vocês mencionaram, a lesão do Steven Adams, também não jogou essa temporada, não vai jogar essa temporada. E o próprio Marcus Smart, que foi a principal adição desse elenco, ficou fora durante muitos jogos. Então é muito difícil um time resistir a tantas baixas de jogadores tão importantes. E acho que realmente a única notícia boa é o desempenho do Desmond Bane, que está se colocando como um cara com uma capacidade de pontuar muito grande, né, suprindo um pouco a falta do Ja Morant quando necessário. Agora, talvez o maior desafio desse time para frente seja como, depois de levar tanta pancada como começaram a levar do final da temporada passada para cá, esse time entende que isso é uma fase que as coisas vão melhorar, né? Que o Steven Adams vai voltar, que o Ja Morant vai voltar, que eles vão voltar a ser um time, um quinteto muito forte, porque é um quinteto de muito respeito. Ja Morant, Marcus Smart, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr., que foi defensor do ano passado, Steven Adams, eu diria até que o Steven Adams talvez seja o pior jogador, apesar dele cumprir um papel bastante importante no funcionamento desse time. É um time muito respeitável, com outros bons jovens, bons role players, então é um time bem interessante, um time que tem tudo para ser muito competitivo por muitos anos, porque é um time muito jovem também. Agora, esse time precisa entender isso, o front office precisa entender isso e, putz, beleza, esse ano, a temporada 2023-24, um abraço, não adianta. Mas tem mais várias temporadas produtivas desses principais jogadores pela frente. Vamos focar nelas. Concordo com o que o Léo falou, não vamos forçar a barra com ninguém. Encravou a unha, fica em casa. Vão olhar para a próxima temporada. Eu não sei se é um time que precisa de trocas, porque eu acho esse time muito bom, como eu falei. Óbvio, oportunidade surgindo, eles vão aproveitar, como o próprio Marcus Smart foi um pouco uma oportunidade que surgiu ali, né? O Celtics queria fazer negócio para viabilizar a vinda do Porzingis e eles se beneficiaram de certa forma disso. Então eu acho que é isso, tirando boas oportunidades, cara, vamos manter o mesmo time, vamos acertar as coisas, botar a cabeça no lugar, porque não deve estar no lugar nesse momento, e voltando, ano que vem, a gente começa de novo e tem uma chance nova de fazer melhor. Uma pena mesmo pro Grizzlies. Acho que, cara, a volta do Ja Morant foi sensacional. O que ele fez foi sensacional. A enterrada dele em cima do Wembanyama, cara, por mais que a gente aqui torça pro Wembanyama, né, queira ver o cara bem também, mas, meu Deus, cara, é sensacional. Agora, só digo uma coisa, nos 3 times que rolou essas trocas malucas, Celtics, Grizzlies e Bucks, acho que tá claro quem foi o vencedor no final no final do dia, né? Principalmente do encaixe do Jrue Holiday com o Porzingis e do Jaylen Brown com o Porzingis também. O Celtics tem sido muito, 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 muito bom nessa temporada também. Muito bem, meus amigos. Falamos de Raptors e Knicks, falamos de Grizzlies, infelizmente, aqui com KKK Crying, né, dos ursinhos de Memphis. E agora vamos aos assuntos aí um pouco que rodeiam o basquete, né? Que não estão ali presentes, obviamente, no dia a dia, mas estão também. Mano Mixel, eu sou fã desse cara, hein? Renovação multíssima milionária do Eric Spoelstra. Juntou-se a Monty Williams e Greg Popovich como os técnicos mais bem pagos da NBA. E, salvo engano, mais 8 anos, ou 6 anos, 8 anos, né? 8 anos de Eric Spoelstra em Miami, continuando a sua Heat Culture junto com esse time do Miami Heat, cara. Eu sou fãzaço desse maluco. Acho ele o melhor técnico da NBA. Já aqui fica o meu comentário. Acho que merecidíssimo esse contrato. Acho que ele merece sim ganhar tão bem quanto os melhores da NBA.
E 8 anos é uma notícia não muito boa para os principais concorrentes aí do Heat, porque esse time vai continuar dando muito trabalho, tendo ou não grandes estrelas, porque não que não tenham estrelas, mas eu acho que o ponto do Spoelstra, quando ele teve grandes jogadores, ele foi muito bem, mas mesmo não tendo, ele consegue manter um time forte, ele consegue, ele e todo o conjunto Miami Heat, né? Claro que ele não é o único responsável, mas sem dúvida é um dos grandes responsáveis, consegue desenvolver jogadores. Sempre draftando ou buscando até jogadores não draftados, transformando eles em jogadores de qualidade. Esse ano a gente tem mais um exemplo, que é o Raiminho, que foi draftado numa posição não tão alta assim e tá ali tirando o Chet Holmgren e o Victor Wembanyama. Ele é, para muitos, o melhor rookie do ano em performance até agora na temporada. Então é uma instituição que tem esse perfil e o Spoelstra é uma parte muito, muito importante disso e acho que vai continuar sendo por bastante tempo, aparentemente, né? Por pelo menos mais 8 anos. Acho que ganha o Spoelstra, muito dinheiro, inclusive, dinheiro merecido, ganha o Miami Heat e ganha a NBA, ganha o basquete, que é um time que vai provavelmente se manter competitivo aí, gerando emoções. Eu acho que pro próximo episódio nós três deveríamos vir aqui com a barbinha do JJJ do Miami Heat, o Jaime Jaquez Jr., o mexicano. Já vou dizer também, assim como o Luka Doncic, lindíssimo. Leozão, o que falar dessa renovação? Eu concordo. Assina embaixo do que o Mano Mixel disse, é merecidíssimo, assim, eu acho que. Eu tava até vendo aquela lista lá que você comentou dos técnicos mais bem pagos da NBA. O Monty Williams, se eu não me engano, é o único que não tem título, né? Do top 5 ali, por exemplo. É, O Popovich é o mais bem pago, né? Beleza, mas eu acho curioso que é muito raro a gente ver técnicos tendo tanto tempo assim no contrato, né? Em geral, técnicos da NBA têm contratos de 2, 3 anos, muito. Então, o contrato do Monty Williams, assim, discutindo se isso é bom ou não em outro ponto, mas é um contrato muito longo. Agora, um contrato muito longo para o Spoelstra também. Então, é legal ver, tipo, times investindo em técnicos por períodos tão longos assim de tempo para projetos, entre aspas, autorais deles, né? Então, o Spoelstra já provou tudo que podia, eu acho, com e sem LeBron James, né? Já provou todo o seu potencial ali. Eu acho que essa parte da hit culture de desenvolver jogadores é um negócio que eu fico fascinado, porque talvez seja a parte mais difícil do esporte é você desenvolver um jogador, porque você entender quais são os pontos positivos, negativos dele, como fortalecer ambos, como otimizar o que ele faz, é algo muito complexo, tanto que pouquíssimos times fazem isso bem de verdade. Muitos times da NBA são, assim, latas de lixo, quase trituradores de talento. Chega muita gente boa lá e de 10 jogadores, um sai, o resto some. Então, eu acho muito legal que o Heat tenha essa cultura, que isso tenha sido recompensado. Agora é ver, talvez, como é que o Heat vai se comportar daqui para frente, porque nos próximos anos o Heat vai provavelmente passar por uma reestruturação gigantesca, né? Principalmente em parte de jogadores. É, É, Se eu não me engano, o Butler tem mais 2 anos, né? Esse é o próximo de contrato, se não me falha a memória. O Adebayo também, daqui acho que 3 anos vai estar em renovação. Então você já começa a ver ali para os próximos anos uma prospecção de como esse time vai se reorganizar. Tipo, a gente sabe, obviamente, quem vai ser o técnico, mas eu tô curioso para ver qual que vai ser o novo time do X-Pro daqui para frente, né? Porque é aquele negócio, ele fez trabalhos muito bons que infelizmente não foram recompensados com títulos. Ele chegou muito perto várias vezes, mesmo sem o LeBron. Então, o que ele vai trazer de novo agora para talvez chegar lá novamente, sabe? Porque esse é um cara que eu acho que, assim, pessoas como o Eric Spoelstra na NBA talvez deveriam ser mais valorizadas do que são, porque ele, por incrível que pareça, é um cara que não recebe o devido valor. não mesmo, cara. Muita gente tem uma percepção de um cara chato, né? Um cara meio carrancudo ali. E ele tem uma cara meio carrancuda na beira da quadra. Eu vou falar algumas coisas assim, porque, de novo, reforço, sou muito fã do Spoelstra. Para mim, o Spoelstra já é Hall da Fama de técnico, assim, não tem contestação. Eu acho que eu vou fazer uma analogia, vocês
dois vão me entender, não sei se todo mundo. Muita gente reclama no futebol, especialmente no futebol brasileiro, que você não tem tempo para treinar. Cara, na NBA isso é 1000 vezes pior. 1000 vezes pior. Você só tem a pré-temporada, off-season, para poder treinar e para poder ajustar o seu time. Durante o resto da temporada, você não tem tempo para treinar, a não ser que nos playoffs você vá muito bem, comece a ganhar playoffs muito rapidamente e espere o outro time, o time adversário, cansar mais, né? Ter mais jogos de série, e aí você tem tempo para treinar. E não ter tempo para treinar e ao mesmo tempo conseguir não só desenvolver jogadores muito bem como o Spoelstra consegue, mas armar esquemas táticos como o Spoelstra faz, diferentes de tudo que na minha visão a NBA tem, é muito, mas é muito poderoso. Eu brinco, acho que o Léo nunca ouviu falando isso, o Mano Mix eu acho que já. O Spoelstra para mim é o basquete FIBA na NBA. É um pouco do que a gente tem de mais, assim, da melhor parte do basquete FIBA dentro da NBA, de um jogo diferente, de uma defesa muito forte, de um time que traz muitas dificuldades ao adversário, que explora muito bem as vulnerabilidades do seu adversário, que sabe ler e ter uma leitura de jogo muito boa, muito boa. Então, assim, tudo isso, ó, o Spoelstra não trabalha sozinho, tem muita gente no Heat que trabalha com ele, desde lá do Pat Riley até os seus assistentes, os seus técnicos que ficam ao redor do Spoelstra, mas eu acho que conduzir esse tipo de mentalidade, esse tipo de jogo e ao mesmo tempo esse desenvolvimento dos jogadores, como vocês falaram, cara, para mim só traz, assim, o trabalho desse cara num nível muito alto, muito alto. Eu queria muito que o Heat pudesse dar ao Spoelstra um time talvez um pouco melhor do que ele tem. Acho que o Jimmy Butler já começa a demonstrar sinais até físicos de uma descendência na carreira dele, muito fora por lesão nessa temporada. O Adebayo ainda é novo, o Adebayo tem 26 anos, então acho que o Adebayo ainda tem bastante lenha para queimar na NBA. Mas eu acho que o Heat poderia dar, e principalmente com o fim da era Jimmy Butler no Heat, o Heat poderia pensar em começar a montar um elenco um pouco com mais talento, para que o Spoelstra pudesse realmente colocar todo esse potencial, tudo que ele sabe fazer para uma campanha muito vitoriosa e assim por diante. Então, acho que merecidíssimo. Eu pagaria mais pelo Spoelstra se eu fosse o Pat Riley, mas como o Mix são muito bem pago, um projeto de muito longa duração, que eu acho que para mim eu só vejo dando certo, eu não vejo o Spoelstra sendo um problema para o Heat, pelo contrário. Emocionei, né? Mas faz parte, precisava. Meus amigos, falando em renovação, tivemos mais uma hoje, aí final do dia brasileiro, né? Ainda meio da tarde ali nos Estados Unidos. Kawhi Leonard renovou por mais 3 anos com Los Angeles Clippers pela bagatela de 152, 153 milhões de dólares, aproximadamente 50 milhões de dólares, o Kawhi vai receber por temporada a partir da próxima temporada. Eu não lembro para quem eu passei a bola primeiro da outra pergunta, então vai Mano Mixo. É o Léo? Então vai pro Léo. Léozão, o Clippers fez. Esse cara tá de brincadeira aí. Realmente tô começando a achar que sou o favorito dele. Até eu Não, assim, tá claro pra todo mundo, só não vê quem não quer. Léozão, sem mimimi aqui, rapaz. Aqui é todo mundo amigo. Ainda me fazendo gaslighting, tá vendo? Isso a Globo não mostra. A gente só briga nos bastidores. E você vê, é sem mimimi. Mi de quê? De Mano Mixel. Exatamente. Não, mas deixa ele. Cara, pequeno parênteses aqui, a hora que a gente tava falando do Grizzlies,
Eu ia falar que o Grizzlies pode, aí, né? A gente pode fazer um paralelo como a gente sempre gosta de fazer. O Grizzlies parece o São Paulo da época do Rogério Ceni, que vivia aí com 16 jogadores machucados e o Rogério não conseguia Ah, não, mas não é escalar só um na época do time, né? Rogério Ceni, não. Esse ano foi igualzinho. Mas o Dorival deu jeito. Mas isso é papo para um outro podcast, aquele de futebol que a gente vai criar. Leozão, fala aí, meu filho. O Clippers está empolgado, o Clippers está embalado, James Harden tá rindo, o Kawhi deu risada também, o Westbrook comandando a segunda rotação e Kawhi renovou. Só um ponto, você pode imitar, por favor, a risada de Kawhi Leonard? É assim? Essa é a minha. Achei Mas bonito, achei bonito. a do Kawhi ele levanta assim, aí ele olha meio como se, né, se fosse inferior a ele. Aí ele abre É que assim as nas lentes. configurações lá, quando desenvolveram o robô, não tinha a parte de sorrir, né? Aí ele tá aprendendo ainda. Bom, assim, o Kawhi é um cara que... Eu sempre tive muita dificuldade de definir, assim, o que eu acho sobre Kawhi Leonard, sabe? Porque, assim, ele no San Antonio era um cara muito bom, mas que também ficava, entre aspas, envolto em um sistema extremamente efetivo, né? O que otimizava ele, assim, absurdos. Quando ele foi pra Toronto, ele jogou melhor do que eu acho que do que ele jogou no Spurs. Só que ele tinha um negócio que, assim, até hoje ele tem isso, que é algo que me irrita, que é... Parece que ele desaparece durante o jogo. Se olha assim, se você pegar o jogo, sei lá, tipo, o terceiro quarto do Clippers, se você não prestar atenção efetivamente, você acha que o Kawhi ficou no banco o quarto inteiro. Mas ele tava ali. Então, mas aí eu vou usar um momento bola presa aqui, que eu ouvi essa semana passada, não sei, um dos episódios lá do Denis e do Danilo, e eles estavam falando exatamente isso, né? Quanto o Ty Lue, ele tá preservando o Kawhi para os momentos em que o Kawhi é bom. Pode ser. Então ele É que, só entra em quadra realmente não, é que eu naquela tenho a minha dúvida minutagem. se isso é pensado ou se isso é, tipo... Ele só é assim, sabe? Tipo, do nada ele fica ali no cantinho, aí de repente ele fala assim, tá bom, vem aqui. Aí ele faz 6 cestas seguidas, e de repente, sei lá, ele tava com 8 pontos, tá com 32. Assim, do nada. É, isso dito, eu acho que ele é disparado o melhor jogador desse Clippers. Eu ainda coloco ele como um dos 10 melhores jogadores da NBA atual. Ele saudável, tem sido difícil nas últimas temporadas. Talvez seja o melhor all-around que a gente tem depois do LeBron, porque ele tem uma capacidade ofensiva gigantesca, uma capacidade defensiva gigantesca. Eu acho que ele é um dos pouquíssimos jogadores assim que a gente pode discutir de ser talvez top 5 dos dois lados da quadra. Então, tudo isso incluído, eu acho que vale tudo, tá? Vale essa renovação. Eu tenho dois problemas gigantescos com isso, que é, ele tá recebendo o máximo do máximo do máximo do novo contrato, são 53 na temporada que vem, não é? Então ele vai dar opt-out na Quase temporada que isso, vem. 52 e uns quebrados. Então ele vai dar opt-out, né, no contrato que ele tem para ano que vem para pegar esse novo. O que que isso implica? Muito provavelmente na renovação do Paul George também. Que o que eu imagino é, ele não vai renovar esse contrato sabendo que eles não vão poder contratar ninguém. Porque se o Paul George for embora por dar opt-out, o James Harden for embora também dar opt-out, e foda-se, o que que eles têm? Um cara com 50 e todos milhões ali, com um terço da folha salarial, o resto do time ali tem uns 3, 4 caras ganhando 11, 12, 15, que já matou o resto da folha, basicamente. E aí, tipo, eles não têm o que fazer. Então, eu imagino que isso implique também na renovação do Paul George, implique também no James Harden ficar para a temporada que vem. Então, eu imagino que todos esses movimentos estejam amarrados por essa renovação. E aí me leva a um grande problema dessa renovação, que é, se der errado esse ano, e aí? Ano que vem é só o mesmo time um ano mais velho. Então, para mim, esse é o grande problema do Clippers para mim, assim, o Kawhi em si, renovação perfeita. 32 anos, ainda tem mais uns 5, 6 anos talvez jogando aí bem, se preservar. Então, ter um contrato de 3 talvez não seja um problema, eu acho, de queda física, que ele não consiga mais jogar no fim do contrato. Só que o problema é no que isso implica, porque, assim, o Clippers está jogando muito bem, tá? Não me entendam errado de achar que esse time é horrível. Mas o que a gente viu nas últimas temporadas não foi tão animador assim, com um time muito similar. Então, se esse time der errado, não tem mais o que fazer.
Então eu acho que o Kawhi meio que deu o all-in dele de que esse Clippers vai ser campeão nas próximas 3 temporadas. E eu tenho minhas dúvidas. Também. Mano, Mixel, você daria 3 anos de contrato, 153 milhões para um jogador de 32 anos que não tem tido boas temporadas do ponto de vista físico nas últimas temporadas? Questionável. Acho que é importante separar essa resposta em duas partes, né? A forma como o Clippers está construiu o elenco para brigar pelo título, apesar de achar o Clippers um time forte, achar que pode eventualmente ser campeão, né? Não é um dos, na minha opinião, não está no top 3 favoritos, mas é um time que ali circula um pouco mais abaixo. Mas a forma como eles montaram esse elenco não é a forma como eu acredito que é a melhor para montar esses elencos. Assinando e trocando por estrelas, veteranos e acumulando várias estrelas. Enfim. Dito isso, a gente tem que partir do ponto que o Clippers já está nessa situação, que o Clippers já montou esse elenco, e aí não faria sentido nenhum não manter o Kawhi. Esse é o time, essa tentativa. Eu concordo com o Léo, assim, se eles não forem campeões, eles vão ter apostado muito por nada. Mas essa é a aposta deles, essa é a tentativa deles. Esse é o time com o qual eles vão ter que chegar lá. Tem pouca margem para fazer qualquer coisa muito diferente disso. Então, assim, talvez no cenário em que o Clippers está, a minha resposta fosse sim. Daria, porque perder o Kawhi talvez seja pior do que ficar preso a esse contrato de 50 milhões por ano. Espera aí que o mudo não tá querendo sair. Cara, eu sou meio reticente com esse contrato, tá? Você Não não sei. daria para Kawhi Leonard? Cara, esse contrato talvez não. Especialmente pegando esse ponto que você falou, Léo. Cara, o Clippers junto com o Warriors, salvo engano, é um dos times mais caros da NBA. Já paga todas as multas. Beleza. Talvez o Clippers esteja considerando que a renovação dos contratos de televisão vão aumentar bastante o cap salarial e, né, tenha um pouquinho mais de margem de manobra para montar ou manter este elenco. Mas eu não sei, assim, cara, o quanto eu confio na presença do Kawhi em quadra e o quanto isso deveria ser ou não um fator preponderante para dar 153 milhões de dólares por 3 anos. Cara, o Kawhi saudável, concordo com tudo que você falou, Léo. É um baita jogador. Para mim é um dos melhores, assim, jogadores que a liga tem disparado. Defensivamente muito bom, um jogador decisivo. Kawhi é muito decisivo na hora que é para decidir, decide jogos, pega a bola, bota embaixo do braço. Mas, cara, eu não sei o quanto o Kawhi vai ficar saudável nas próximas temporadas. Se ele tiver 2 anos igual ele teve os últimos 2, e 50 milhões vão ser jogados no lixo. Ele não vai estar em quadra. Então, eu não sei se eu teria dado toda essa grana pro Kawhi, pensando na montagem do elenco, pensando na manutenção desse jogador saudável, como um talento incontestável, vale. Acho que vale mais até do que alguns contratos que a NBA deu recente, mas eu não me arriscaria com tanta força quanto o Clippers está se arriscando para fazer esse movimento pelo Kawhi. Sei que o time está dando certo, sei que o time está engrenado, mas daqui 4 meses, na hora que o Clippers for lá enfrentar o Nuggets numa semifinal de conferência e o Kawhi estiver fora, talvez esses 153 milhões já não vão ter valido a pena. Então, fala, Leozão. Não, só para efeito de comparação aqui, que você comentou as últimas temporadas, desde que chegou no Clippers, o Kawhi não jogou 60 jogos numa temporada. Foi 57, 52, 52. Nessa temporada ele tá com 32 dos 36 que o Clippers jogou, né? Então talvez, acho que assim, ruma, se tudo der certo,
a passar a marca dos 60 jogos e tal. Que a última vez que ele jogou 60 foi justamente com Toronto, que ele jogou 60 cravado. E foi campeão, né? E foi campeão, sim. Inclusive, como uma curiosidade aí pra nossa audiência, Kawhi Leonard tem um triplo-duplo só na sua carreira. Que foi justamente na primeira temporada dele no Clippers. Jogadores limitados. Só um dado aleatório, assim, pra jogar na mesa do Barça. Sabia que o Kawhi Leonard tem um triplo-duplo só na carreira? Só isso. Mas o único ponto, assim, é, tipo... Eu concordo muito nesse ponto que você falou da parte física. Eu acho que tanto ele quanto o Paul George, que seriam, entre aspas, as duas super estrelas ali do Clippers desse projeto, eles sofreram muito com isso nos últimos anos. Então, é um risco gigantesco. Você pode estar jogando 150 milhões num cara que vai jogar 30 jogos nos próximos 3 anos que vai se machucar. E aí não tem o que fazer, sabe? Você tá correndo esse risco. Mas aí eu acho que volta no ponto do Manu Mixel. Que é, se perdesse ele, e aí? O que o Clippers ia fazer? Nada, não tem o que fazer. É um time que já morreu. É um time que, assim, tudo que ele tem agora é o que ele vai ter pelos próximos 2, 3 anos aí. Se essa galera for embora hoje, são 2, 3 anos que o Clippers não vai ter pique, não vai ter espaço salarial, não vai ter nada, basicamente. Eu tava até olhando que você comentou aqui da folha salarial. O Clippers hoje, sem contar a renovação, ele já tem 168 milhões travados do ano que vem, tá? Dessa temporada ele é o segundo com 200. Para a temporada que vem são 168 milhões já de cap. Sem contar a renovação, que vai aumentar mais uns 8 milhões, mais ou menos aqui. Com esse aumento, eles já passariam Warriors, por exemplo, na temporada que vem. Então, assim, hoje ele já é o segundo. Para a temporada que vem tende a aumentar, porque o Paul George tende a renovar, o Harden tende a renovar. Então, é um time que eu acho que vai ainda extrapolar muito mais essa folha salarial. Mas é o que o Mano Mixel falou, tipo, se não tem isso, você vai ter o quê? Meio que nada, você tá preso. O Clippers, no fim do dia, se enfiou num buraco e tá pagando as contas com isso, sabe? Cara, não sei, assim, acho que entendo o ponto de estar preso, mas eu acho que com um ativo desse, beleza, você quer... O Kawhi tem mais um ano, né, nesse contrato. É que é player option. Teoricamente, a renovação ele declina do ano que vem para assinar já um novo Assinar um garantido novo. com Sim. 54. Cara, não sei, troca, faz uma sign and trade, faz alguma coisa. Eu não sei. Pensa que o Kawhi vai ter 33 anos já esse ano. Né? Ao final do contrato, ele não vai ter 35, ele vai ter 36. Cara, eu não sei, assim, gente, é muito difícil o LeBron James com 39 anos e com os números que o LeBron tem. Se contar que se vai ter outro cara que vai fazer isso, certamente não é o Kawhi. Até pelo histórico. Exato. Mas ele é um robô, cara. Robôs aguentam mais tempo assim mesmo, é normal. Como eram os androids lá do Dragon Ball Z? Android 16? O Android 18. Saudoso Android 18. Meus amigos, destaques finais para este episódio de volta do Ed 3? O BBB voltou. Somos todos Bin Laden. Mas isso à parte, volta e contra a tia da merenda. O Maicon é chato que só eliminem ele. Cara, ainda é BBB? Ainda é BBB. Tá bom. Dessa vez eu ainda não estou assistindo, não que eu julgue, porque eu já assisti muito BBB na vida e acho que edifica a alma. Pode ser que em algum momento desse ano eu decida voltar a assistir, mas por enquanto ainda não estou no BBB. Mas eu vou fazer um destaque final no ramo do entretenimento também. Netflix está produzindo uma série nos mesmos moldes de uma outra série que eu não assisti, mas segundo a notícia, nos mesmos moldes, chamada Quarterback, que acompanha alguns jogadores de futebol americano. E ele vai fazer uma focada no mundo do basquete, e as estrelas principais serão LeBron James, Jason Tatum, Jimmy Butler, Anthony Edwards e Domantas Sabonis, para a alegria de Rafael Medeiros. Só um ponto, Mano Mix, só para, já que você falou que você não assistiu, vou contextualizar para ti e para a audiência. Quarterback é uma série que acompanha 3 quarterbacks da NFL, Kirk Cousins, Patrick Mahomes, que é o mais famoso, e o Marcus Mariota, cada um num momento diferente da carreira. O Mahomes, o maior da NFL. O Cousins é um cara já em fim de carreira, que nunca teve muita relevância e agora ficou um pouco mais relevante. E o Mariota era tipo a super estrela do universitário, que nunca vingou na NFL.
E eles basicamente acompanharam eles por uma temporada. E como é que eram os treinos deles, como é que era a vida deles em casa, as viagens, o que eles sacrificavam da vida deles pelos jogos. Então, tipo, pô, o cara tava em casa, sei lá, treinando com a esposa dele para decorar as jogadas. Então a esposa dele lia a jogada, ele tinha que repetir qual que era, etc. Então é basicamente isso, é o dia a dia dos caras e como a vida profissional afeta a vida pessoal deles e etc. Interessante. Boa, Tem Leozão, aí, muito obrigado. tem aí um novo conteúdo sobre basquete para vocês aí, amantes de basquete. Boa. Meu destaque final é da NBA, tá? Eu vou voltar aqui a gente não falou, mas eu queria fazer uma menção honrosa esse episódio de tudo isso que aconteceu ao Utah Jazz, time que venceu 8 dos seus últimos 10 jogos, está a um jogo do play-in, brigando ali com o nosso queridíssimo Los Angeles Lakers do Leozão, e que teve Jordan Clarkson marcando seu triplo-duplo, o primeiro não, mas foi o triplo-duplo do time do Utah Jazz após nada mais, nada menos do que 40 anos. Fazia 40 anos que um jogador do Utah Jazz não fazia um triplo-duplo. Jordan Clarkson emocionou tanto que pediu um tempo em quadra para sim comemorar o triplo-duplo. Então, um beijo a Jordan Clarkson, merecidíssimo. Menino maluquinho, bota fogo nos jogos. E vou soltar a polêmica, para mim joga mais que o Quickley e vai jogar mais do que o Quickley na carreira toda do Quickley também. Só um ponto, então, você falou do Jazz, eu lembrei. Um beijo também ao querido Rick Rubio, né? Nossa, Que encerrou verdade. de vez a carreira agora, citando questões de saúde mental e etc. Então, um grande abraço a ele, nosso ouvinte assíduo, né, claramente. Muito bem colocado, Um Riquinho. dos caras, assim, que, assim, sendo assim, pessoal nesse momento, um dos caras que eu mais gostei de ver jogar na NBA. Ele no Wolves era um negócio assim de maluco, adorava ver assistir ele no Wolves, então, triste pelo fim da carreira dele não tão gloriosa, assim, né, esses últimos momentos. Mas tudo de melhor aí pro futuro dele e espero que se recupere mentalmente, porque é uma parte muito difícil, né? Que a gente não discute tanto quanto deveria para jogadores profissionais. E um ponto muito importante, você trouxe um ponto muito importante, Léo. Na carta de despedida da aposentadoria, o Ricky Rubio fala, né, que em julho do ano passado ele meio que pensou em se matar, né? Então, assim, passou por um momento muito difícil do ponto de vista de cabeça, né, de saúde mental, psicológico. E, cara, para mim, eu concordo com você, não só na NBA, o Ricky Rubio na Espanha era maravilhoso de ser visto jogar. Foi espetacular ver a ascensão desse moleque quando ele entrou. Para mim, é um dos. Fazendo uma comparação, mas não comparando, né? O Ricky Rubio teve na vinda dele para a NBA, óbvio, eram outros tempos, mas quase que o mesmo hype que a gente teve na vinda do Luka Doncic para a NBA, né? Aquele Eu acho que negócio até mais hype ele teve, né? é, aquele negócio de um jovenzíssimo, acho que o Ricky Rubio, quando ele explode nas Olimpíadas, ele tinha 17 ou 19 16, acho que era anos, 16 anos que ele tinha, 16, 17. era muito novo, e cara, ele conduz uma Espanha espetacular de se ver jogar. E depois vem para a NBA um menino, um moleque com muita alegria, um outro tipo de jogo muito diferente, por exemplo, do Doncic, mas espetacular. Muito bem lembrado, Léo. Você me lembrou uma outra coisa também, Leozão. Não é um Hum, podcast de futebol, mas eu queria, obviamente, aqui deixar o meu destaque também para as mortes de Zagallo e Franz Beckenbauer, que faleceram nessa semana. Duas lendas do futebol e do esporte, que deixaram a gente aí. O Zagallo um pouquinho mais velhinho que o Beckenbauer um pouquinho mais jovem que o Zagallo, mas ambos que deixaram duas histórias espetaculares em um outro esporte que a gente aqui também gosta tanto. É isso? é isso. Então, este foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed 3 está de volta. Até semana que vem. Um grande abraço e
contem com renovações no Ed 3 também. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu!